A paz do Senhor Jesus, trago mais um ensino da parte de Deus para o teu coração. Hoje nós vamos aprender um pedacinho daquela parábola que Jesus disse que ele é o bom pastor. E hoje nós vamos aprender, se encontra em João capítulo 10, o verso 2, que diz que Jesus ele é a porta. Então fala assim, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O que é que essa parábola, esse pedacinho aqui está falando? Está dizendo que Jesus, ele é a porta. E aquele que passa pela porta para cuidar ali das ovelhas que está dentro do aprisco, dentro do curral, ou seja, a porta do curral, a porta do aprisco, o lugarzinho que as ovelhas estão lá. Aquele que passa pela porta, ele só vai cuidar daquelas ovelhas se for por meio de Cristo, ou seja, se for chamado, escolhido por Cristo. Então, Cristo é a porta. E para chegar às ovelhas dele, tem que passar por ele. Então, aqui Cristo está falando dos pastores verdadeiros. É claro que Cristo também diz nesta parábola, porque desta parábola nós tiramos vários ensinamentos. E é claro que nela também está falando que Cristo ele é também o bom pastor. Mas esse pedacinho está se referindo a um pastor que Cristo escolheu, que Cristo chamou e que através de Cristo, este pastor chega às ovelhas de Cristo. Então as ovelhas não é nossa, não é do pastor. As ovelhas é de Cristo. Então Cristo empresta essas ovelhas para que nós possamos pastoreá-las. Mas nós que somos pastores verdadeiros, nós sabemos que Cristo ele é o nosso Senhor. E só através dele nós conseguimos chegar as ovelhas de Cristo. Então, Cristo é a porta daquele curral, do aprisco, e nós que somos pastores, passamos por esta porta para chegar até as ovelhas. Então, nós precisamos reconhecer Cristo como nosso Senhor, precisamos andar em obediência, precisamos servir a Deus verdadeiramente para ter acesso àquelas ovelhas que estão lá dentro do curral. E aqueles que passam por cima do curral para entrar no aprisco, passa por cima ali daquela cerca para entrar no curral, sem ser por Cristo, por meio de Cristo, são os ladrões. Então, Cristo ele faz essa separação. É importante também lembrar que deste verso 2, nós tiramos também outro ensinamento. É preciso você entender como era aquele curral que Cristo aqui está se referindo. Aquele curral onde estavam as ovelhas era como se fosse tipo um cercado e tinha uma abertura, mas essa abertura, que era a porta, não tinha uma porta física que fechasse, tipo uma porta de madeira fechasse ali. Não tinha, tinha só a abertura. Então as ovelhas estavam lá dentro e o pastor vinha e deitava-se naquela porta, naquela abertura. Então ele deitava para tipo fechar aquele aprisco e as ovelhas não fugirem. E de fato as ovelhas não fugiam, sabe por quê? Porque as ovelhas reconheciam a autoridade do pastor. As ovelhas não passavam por cima do pastor. Para as ovelhas sair daquele aprisco, era preciso elas passarem por cima do pastor, porque o pastor estava deitado ali. Mas elas não passavam, elas ficavam quietinhas lá dentro do aprisco. Por quê? Porque elas obedeciam o pastor. Ela aceitava que o pastor era uma autoridade sobre elas. E por isso elas ficavam quietinhas ali no aprisco. E que lição nós tiramos desta palavra? Nós sabemos que hoje em dia existem muitas ovelhas que querem passar por cima dos pastores. Muitas ovelhas que fogem passando por cima dos pastores. Muitas ovelhas que são rebeldes passam por cima do aconselhamento do pastor, do ensinamento do pastor. Passa por cima da pregação do pastor. E aí aquelas ovelhas se rebelam contra o pastor. E aí nós vemos que muitas ovelhas, elas costumam passar por cima do pastor. E aí nós vemos que essas ovelhas, elas só têm a capa de ovelha, porque de fato a ovelha verdadeira, ela reconhece o seu pastor, ela reconhece e aceita a autoridade do pastor e ela não passa por cima do pastor. Ela fica quietinha ali sendo pastoreada pelo pastor, obedecendo o pastor. Então nós tiramos deste assunto aqui, deste ensino, que a verdadeira ovelha, ela não passa por cima do pastor. Porque a ovelha obedece o pastor. Então, aquelas que passam por cima do pastor, aquelas que são rebeldes, aquelas que não querem obedecer o pastor, aquelas que querem fazer tudo do jeito que ela quer, como ela quer, no dia e na maneira que ela quer, não são ovelhas verdadeiras. Ela tem a capa de ovelha, mas não são as ovelhas verdadeiras. São rebeldes, são bodes, que estão ali só trazendo confusão, estão ali só trazendo contenda, passando por cima da autoridade espiritual, passando por cima do pastor e fazendo o que quer.
nós vemos que, de fato, a ovelha verdadeira não age desta forma, passando por cima do pastor. Amém? Então, neste ensino, nós aprendemos que existe sim um pastor verdadeiro chamado por Deus e que só através de Cristo, só através da porta, este pastor pode passar para dentro do aprisco para cuidar das ovelhas que Cristo deu. Nós aprendemos também que o pastor, ele deitava ali, naquela abertura, na porta, e as ovelhas não passavam por cima. Esses dois ensinos nós tiramos desse texto. Então, eu tenho certeza que este ensino fez você aprender bastante da parte de Deus, porque Deus ele nos ensina neste ensino essas coisas maravilhosas, da obediência que a ovelha tem para com o seu pastor, de não querer passar por cima dele. Nós aprendemos também neste ensino que Jesus ele é a porta, que existe realmente homens e mulheres chamados, escolhidos por Deus, e que passa por esta porta. Através de Jesus, esses homens e mulheres que fazem a obra, chegam às ovelhas de Cristo para pastoreá-las, ensiná-las, e que elas venham, claro, obedecer os seus pastores. Eu tenho certeza que através desse ensino, você que é pastor, vai aprender a ver as suas ovelhas de uma forma diferente. Você vai começar a enxergar se é ovelha ou se é bode. Eu tenho certeza que através desse ensino, você vai começar a ver, você que é ovelha, vai começar a ver os seus pastores diferentes. Porque aquele pastor que é chamado por Deus, ele tem autoridade. Aquele pastor que é chamado por Deus, ele tem ensino, ele tem palavra. Porque ele só chega àquelas ovelhas de Deus, de Cristo, através do próprio Cristo. É Cristo que permite o pastor chamado e escolhido por ele chegar às ovelhas dele. O pastor que é chamado e escolhido por ele vai passar a entrar nesse aprisco através de Cristo, porque Cristo é a porta. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, com este ensino. Espero que você tenha aprendido bastante sobre esta palavra e que o Senhor continue abençoando a tua vida. Amém?